Né? Olá, turma, boa tarde, né? Ou bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que você for assistir a este vídeo. Espero que todos vocês estejam bem, né? Mesmo, né, de ter passado por esse apagão, ainda, né, alguns bairros aí com racionamento de energia, né, com rodízio, né, que alguns estão falando aí, de energia, mas, né, é importante que nós estamos aqui com saúde, ok? Logo, logo isso irá passar, né, esperar retornar ao normal e que esse ano de 2020, né, saia, porque ele está pesado, ok? Mas é isso, ok? Espero que vocês estejam bem, tá? Bem mesmo. Espero que vocês consigam, né, dormir direito, dormir bem, né? Porque foram dias complicados, tá? Mas vamos lá, né, turma? A gente precisa dar continuidade ao assunto, ok? Vai ter uma atividade, turma, lá no portal do CPB Prova, né? Claro, né, que é uma atividade valendo ponto, né? Que era para passar para vocês semana passada. Mas devido a todo esse ocorrido, né? Como teve o apagão, não teve aula quinta-feira, então não teve como passar a atividade. Então, eu vou deixar essa atividade lá aberta por 2 semanas, né? De hoje até sexta-feira da semana que vem. Ela é valendo ponto, ela é do calendário avaliativo, então não se preocupe, né? Se desesperar para fazê-la, você não irá perder ponto, ok? A atividade vai ficar aberta lá no CPB Prova, aí você pode realizar, ok? Eu vou deixar o link dela aqui também, aí você possa estar realizando. Só uma formiga. São apenas 8 questões, ok? Então não se desespere, quando der para você fazer, você o faz, beleza? Então vamos lá, a aula de hoje não vai ser tão longa, ok? Para não ficar tão cansativa, né? Devido a esses dias, né, que nós tivemos tão cansativos, saturados, né, principalmente fisicamente e psicologicamente. Mas vamos embora lá. Vamos falar agora, turma, sobre o fruto, né? Na aula passada, a gente falou sobre a estrutura da flor, a estrutura masculina, né? A feminina, o androceu, o gineceu. A gente falou lá sobre o estigma, que tem o néctar, aonde cai onde tem o néctar, né? Onde cai o grão de pólen, para que aconteça, né, o processo reprodutivo da planta, né? Através da flor, ok? E hoje a gente vai falar do fruto, né? Que o fruto ele é originado do ovário. O óvulo, ele dá origem ao embrião, ao endosperma, tá? Que é o embriãozinho, né? Vai dar origem aqui ao embrião, que vai ser protegido pela semente, ok? Então, ó, você está observando que aqui, ó, nós temos só a estrutura feminina, né? A gente está vendo aqui, ó, somente o gineceu. Você está vendo o estigma, o estilete, o ovário e o óvulo, que é a estrutura reprodutiva feminina, tá? Então, aqui, ó, o óvulo, desculpa, o fruto é o ovário, né, turma? Como eu já tinha havido falado isso para vocês, da planta, né? Desenvolvida. Então, o fruto, ele vai originar da onde? Do ovário. E o que o óvulo dá origem? A semente, né? A um embrião. E qual é a principal função do fruto? Ó? Proteger quem, turma? O embrião, tá? Ele protege a semente, que protege o embrião, tá? Então, essa é uma estrutura do fruto. E também ele serve como agente, né? Dispersor. Por quê? Ele vai atrair determinados animais, seja vertebrados ou invertebrados, para que coma, né, o fruto, a parte carnosa, e ingira a semente. Né? Vai engolir, ingerir essa semente. Quando ele defecar, ou então espalhar em um determinado local, vai fazer com que, né, essa planta nasça em determinado local, diferente daquele onde ela foi originada, ok? Então, também o fruto, né, ele serve para atrair, para que possa perpetuar essa espécie, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, o fruto é desenvolvido, né, a partir do ovário. Principal função, protege a semente, né, para proteger o embrião. Qual é a estrutura do fruto, tá? O fruto, a sua estrutura, tá, o que que tem? Você tem a semente, a gente vai ver também os tipos de semente. E aqui, pessoal, no fruto, a gente tem um pericarpo, tá? Então, a estrutura aqui, ó, você tem a semente, você tem o pericarpo. O pericarpo, você tem o quê? O fruto. O fruto ele é dividido em epicarpo, mesocarpo e
endocarpo. O epicarpo, pessoal, é a famosa casca, né? Ó, aqui que você vai tirar, acho que isso é um pêssego, né? Você retira a casca, alguns comem, né? Outros não. O mesocarpo, a parte carnosa, né? Que propriamente que você come. E o endocarpo, uma película, né? Que envolve e protege a semente, né? O embriãozinho, tá? Então, essa é a estrutura de um fruto. Ó. Você tem a semente, você tem um pericarpo, no pericarpo você tem um fruto que é dividido em três partes, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? É como, pessoal, se fosse a estrutura, né, da nossa pele, ok? Ainda aqui, ó, você tem o pseudofruto. O pseudofruto, ele é a denominação para frutas que se desenvolve, né, de outra parte da flor, que não é o ovário, que não seja o ovário, tá? Pode se desenvolver principalmente lá do pendúculo, professor, não lembro, basta você ver bem aqui, ó, deixa eu voltar o slide. Ó, rapidinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, pode originar daqui, turma, ó. Tá? Opa, não riscou, ó. Aqui, ó, do receptáculo com o pendúculo. Tá vendo? O fruto, por exemplo, do caju, pode se desenvolver daqui, ó, né? Do receptáculo ou do pendúculo, tá? Então, não necessariamente vai se desenvolver sempre do ovário, tá? Pode se originar de outra estrutura da flor. Tá? Deixa eu passar os slides até chegar lá. Aqui, tá? Então, ó, o pseudofruto é a denominação para a fruta que se desenvolve de outra parte da flor, que não seja o ovário. E eu tenho, né, os simples e eu tenho os múltiplos, né, do processo de inflorescência, do processo de como é que ele nasce, desenvolve, né, onde está espalhado suas sementes. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um simples, o caju, né, bem gostoso, quem gosta de caju, né? E um múltiplo aqui, ó, parte de inflorescência dele, ó, que você pode verificar por vários furinhos, né? Ah, professor, então quer dizer que o fruto do caju é a castanha? Isso mesmo. E, ó, este é o fruto, ó, tá? Que você faz lá, já fizeram já a castanha, depois fazem paçoca, né? Eu tenho uma cicatriz bem aqui, não dá para ver agora. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, né? Tava no quintal, eu e mais três colegas, né? A gente tinha, nesse quintal do colega meu, tinha bastante cajueiro. Aí a gente pegava, né? Apanhava, pegava lá do chão e colocava numa lata de leite ninho, fazia os furos, fazia uma fogueira e deixava lá por um tempo, né? Depois a gente quebrava e comia. Aí uma vez meu colega estava abalando, eu fui me abaixar para arredar a lata e estava abanando com uma pedaço de madeira. Na hora que eu me abaixei, ele subiu. Pô! Cortou bem aqui. Por isso que sempre eu lembro. Caju deixou uma marca bem aqui. Aí, então eu sempre lembro, né? Porque a gente acabava comendo, né? O fruto, né? A castanha lá do caju, né? Bem gostoso, vem de supermercado. Hoje em dia está muito caro, né? Já foi mais barato. Ok? Ainda aqui, ó, outros, né? Você tem a amora, você tem um figo, você tem o abacaxi, que são pseudos frutos, tá? Partenocárpico, turma, já são diferentes. Desculpa, me deu soluço, tá? Ó, fruto partenocárpico é o fruto que se desenvolve, ó, de um ovário, ó, que não foi fecundado. Ah, professor, isso acontece sim, né? Quando há a utilização de determinados frutos que eles vão se desenvolver daquele ovário que não foi fecundado. Se o ovário de um ovário não fecundado, se não foi fecundado, então não vai dar origem ao quê? Ó, a semente. Deu origem a um fruto, mas não vai dar origem à semente. Já comeram aquelas ameixas já, as uvas, ó, as uvas Thompson, né? Bem gostosinha, bem, só que é um pouquinho caro, né? Vende no supermercado, 8, 10 reais, 12, né? Um potezinho lá, que não tem o quê? Semente. A mesma coisa aqui com a banana, ó. Vocês já viram o processo aqui, ó, de desenvolvimento dos frutos paternocarpos. São frutos aonde que o óvulo, né? A parte do óvulo dele lá, não foi fecundado. Então, o seu ovário se desenvolve
e não há o desenvolvimento da semente, ok? E ainda aqui, ó, frutos carnosos, né? São frutos carnosos e possuem o pericarpo, ó, comestível. Lembre lá, ó, onde está o pericarpo? O pericarpo, né? Que é toda essa estrutura aqui, ó, onde você tem o epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. Ah, professor, come endocarpo? Come, né? Por exemplo, você está comendo e pega aquela estrutura. Do abacate, por exemplo, algumas pessoas não comem, né? Quando você corta o abacate, você quebra, né? Retira lá, aí você vai ver lá que tem um caroço, né? Semente, e você retira. Você vê que tem uma partezinha mais dura. Algumas pessoas raspam aquilo, né? E acabam jogando fora. Algumas não, já tiram e jogam tudo, né? Então, algumas, um exemplo do abacate, acaba não comendo o endocarpo, mas tem gente que não, tira do abacate e joga tudo. Então, ó, que representa o pericarpo combustível. E eu tenho frutos carnosos que possuem baga, tá? A baga, pessoal, quer dizer quando há uma ou mais sementes. Então, você tem frutos carnosos e nesses frutos carnosos há dois tipos de semente. São os frutos que se formam com semente do tipo baga e os frutos que se formam com semente tipo drupa, né? Que é o caroço que a gente fala. Então, aqui, ó, a baga, uma ou mais sementes livres, ó. Aqui, por exemplo, ó, goiaba, no tomate. Ah, professor, o tomate é um fruto? É, né? O melão, a laranja. Tem laranja também, turma, que são aqui, ó, patenorcárpicos, tá? Tem algumas laranjas que não tem semente. Uva, mamãe. Então, toda vez que você ouvir falar frutos, que a sua semente é tipo baga, quer dizer que as suas sementes são várias, né? Você tem milhares de sementes. Tem milhares nem tanto, né, professor? Mas tem algumas, né? 10, 20, 30, 50, né? Você, um mamão, por exemplo, aí, ó, um melão, um maracujá, tá? Então, você tem várias sementes. E, pessoal, o fruto aqui, né, de tipo drupa, é que possui uma só semente, né? Que tem um endocarpo duro, resistente. Ameixa, bem gostosa, né? Bem saborosa. Azeitona, quem gosta de azeitona aí, ó, não curto, não. Manga, né? Tá em época de manga? Não, passou, né? Época de, passou. Pêssego, muito bom também pêssego, né? O suco. Então, quando você ouvir falar em drupa, que tem o caroço, tá? Baga, 10 sementes livres. Drupa, uma semente apenas, tá? E o endocarpo, ele é muito duro, tá? Frutos secos, né? Possui pericarpo duro com aspecto de consistência de madeira, né? São frutos de forma deiscente, né? São aqueles que abrem. Então, os deiscentes são aqueles que vão acabar abrindo, ó, urucum, amendoim, a castanha. Você já viu a castanha? Claro, quando ela cai, cai no recipiente fechado, mas depois tem como abrir, tá? Então, aqui tem a castanha, urucum, amendoim, são de tipos frutos secos de forma deiscente. Deiscente quer dizer que ele se abre. E os indeiscentes não se abrem, né? Que são frutos secos, também com aspecto de consistência dura, né? Formado de madeira. Dente de leão, fruto do girassol, aqui, ó, né? Ah, pessoal, como esse fruto, né? Semente do girassol. Utilizo no meu almoço, no meu chá, no meu shake, né? Alguma coisa que acabo utilizando, tá? Então, aqui, ó, um mapinha mental. O fruto, né? Você tem frutos carnosos e frutos secos. Os frutos carnosos, eles possuem sementes de forma baga ou de forma drupa. De forma baga, uma ou mais sementes, né? São várias. Drupa, apenas uma semente, o famoso caroço, tá? Frutos secos, eu tenho os deiscentes e os indeiscentes, né? Os deiscentes são que se abrem e os indeiscentes não se abrem. Ok? Continuando aqui, ó. A semente é o óvulo da planta, né? Desculpa, fecundado. E a principal função da semente é proteger o embrião, né? Ele tem estruturas, tem hormônios que fazem com que ele entre em estágio de dormência, principalmente no inverno, né? Nem tanto que Macapá, mas em outras regiões, por exemplo, onde tem um inverno mais rigoroso, onde o solo pode ficar congelado, onde o solo vai acabar não tendo tantos nutrientes essenciais para o desenvolvimento desse embrião, dessa nova planta, o que acontece? Entra em dormência. Quando chegar no ambiente, né, numa época onde o solo esteja fértil, onde tenha mais quantidade de água, aí sim quebra-se essa dormência
e há a germinação. Tá? Então, a semente ela é originada do óvulo e a principal função dela é proteger o embrião. E qual a estrutura aqui? Ó? Ela possui a casca, possui o endosperma e possui o embrião. Então, a casca tem um tegumento, tá? A parte protetora, a tegumentar. Então, quando tiver tegumento, é porque há uma proteção. O endosperma, né? O albúmen, para que serve esse albúmen? Nutrir o embrião na fase inicial, porque ele não consegue, né? Ele vai desenvolver raízes para fixar-se ao solo. Então, de onde é que ele vai tirar nutrientes se ainda não consegue puxar água e sais minerais do solo e ainda não consegue realizar o processo fotossintético do albúmen? O albúmen serve como nutrição para esse embrião no seu estágio inicial. É igual nós. Quando nós nascemos, não precisamos de um albúmen, de um nutriente, né, da nossa mãe, o leite materno. Ah, professor, não amei, mas você tomou, por exemplo, o LAN, né, estrogênio, né, mas você precisou de nutrientes para que você conseguisse se desenvolver. E você tem o embrião que vai dar origem a uma nova planta. E aqui, turma, eu tenho, né, a semente de forma de cotilédone, né, que você tem as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Nós vamos ver, ó, uma diferença entre dicotiledônea e monocotiledônea. O cotilédone, ele é referente à nutrição, ó, do embrião, tá? Então, as monocotiledôneas é a semente com apenas um cotilédone, uma estrutura só de nutrição do embrião. Já a dicotiledônea é a semente que tem dois cotilédones, duas estruturas para, né, nutrir esse embrião. Então, ó, quantos cotilédones? Qual é a função dele? Nutrição do embrião. Tenho monocotiledôneas, dicotiledôneas, tá? Olha um exemplo aqui, ó, monocotiledônea o milho e dicotiledônea o feijão. Basta você abrir, quando você pega o feijão e corta no meio, como é que ele fica? Ó? Né? Você tem dois cotilédones, ó, dois cotilédones. O milho, você consegue abrir o milho da mesma forma que você abre um feijão? Não, né? Por isso que o milho é apenas um cotilédone. Ó, monocotiledônea e dicotiledônea, tá? Desse lado aqui, esquerdo, eu tenho as monocotiledôneas e do lado direito eu tenho as dicotiledôneas. Olha como são as estruturas da flor. Você tem apenas 3 sépalas e apenas 3 pétalas. O caule, tá, pessoal? Ou então a raiz, ó, em forma de rizoma, né? Já a folha, ó, ele tem a sua estrutura em forma de bainha, né? Ele é mais a sua forma verticalizada, né? A estrutura dos seus ramos. Já aqui, ó, as suas raízes, né? De forma lá mais espalhada, né? Daquela forma lá de cabeleira, ok? Já aqui, ó, as dicotiledôneas, você pode observar, ó, possui, né, 5 sépalas e 5 pétalas, diferentemente, ó, da monocotiledônea, que são apenas 3. E aqui, ó, você pode observar, ó, que a bainha aqui é totalmente diferente, mais fina, não tão grossa aqui como a da dicotiledônea, e ela possui ramificações, ó, aqui das suas nervuras, né? Possui tronco bem maior para a sustentação desse vegetal, e aqui, ó, de forma axial, né, bem fundo. Aonde aqui, ó, você vai ter, por exemplo, ó, as raízes, né, de sustentação. Aqui, por exemplo, você vai ter os pelos absorventes, né? Aqui você tem a zona de crescimento e mais aqui, ó, na ponta, você tem a estrutura de proteção, né, da raiz. Ok? Então, dá para você observar, ó, como é uma monocotiledônea e uma dicotiledônea. São totalmente diferentes, né? Então, as dicotiledôneas são aquelas que conseguem se desenvolver, ficar num estágio mais alto, né? Bem maior, ok? Uma mangueira aqui, você consegue encontrar um jambeiro, né? Entre outros, ok? Ainda aqui, ó, monocotiledôneas, semente, né? Um cotilédone, dicotiledôneas, 2 cotilédones, raiz, né? Na monocotiledônea, a fasciculada, ou chamada também de cabeleira, e já na dicotiledônea é a raiz axial, né? Mais profunda, não tem tantas ramificações. O caule
né, em forma de colmo ou rizoma, né, aquele rizoma que fica mais embaixo da terra, né, superficial, e o como, né, que pode ser oco ou preenchido, por exemplo, por estruturas nutritivas, né, por glicose, por exemplo. Já aqui o caule, né, em forma de tronco, ok? A folha, nervuras paralelas, né, mais verticais. Já aqui nas dicotiledôneas, nervuras ramificadas, né, levam mais para as suas laterais. E a flor da monocotiledôneas, trímeras, né, apenas 3. E das dicotiledôneas são dímeras e pentâmeras, né, principalmente lá com 5 sépalas e 5 pétalas. Tá? A germinação é o desenvolvimento do embrião e uma nova planta. Olha, tá vendo aqui o cotilédone, olha, que vai nutrir esse embrião para que ele consiga se desenvolver, né? Que ele consiga se desenvolver e crescer e gerar, né, uma planta daqui com alguns anos. E a germinação, né, condições favoráveis para que ocorra essa germinação, umidade, né, relativa, temperatura, então você precisa de água, você precisa de temperatura favorável, que não seja muito frio e nem muito quente também. E oxigênio, tá? Para que essa planta também consiga se desenvolver. E a dormência e a latência, né? A dormência é um estado que a semente fica, ó, imutável, okay? Ela não se desenvolve, né? Em condições adversas, mas sem perder a capacidade de se desenvolver. Como eu falei para vocês, no inverno, né? Inverno é uma época típica para o desenvolvimento desse embrião. Então, ele fica lá, ó, dormindo, esperando chegar a condições favoráveis para que consiga ocorrer a germinação. Mas precisa ter umidade, né? Você precisa ter água, precisa ter bastante umidade, temperatura e oxigênio, tá? Lembre-se, quando a planta faz o processo fotossintético, ela faz, né, também o processo de respiração. Ela precisa consumir aquilo que ela produziu para que ela consiga sobreviver. Então, ela faz processo fotossintético. Ela produz 100% de energia, 100% de glicose, ela consome lá 40%, 60% ela deixa disponível para o ser vivo, tá? Então, ela precisa consumir também aquilo que ela produz para que ela consiga ficar viva. A dispersão é o transporte de frutos e sementes por agentes para locais distantes, né, da planta-mãe. E quais são os agentes de dispersão? Animais, água, vento, fruto. Você já estava aí no areal do Mata-Pia, Areri, Tessalônica, Lontra, né? Essas comunidades, né, que tem aqui perto de Macapá. Quando você vai para lá descansar, tomar um banho de rio, tio, eu fui para lá agora no apagão, né? Com certeza, melhor ficar no apagão lá no interior, onde tem um rio, dá para se refrescar, brincar, do que ficar na cidade, né? Ficar no tédio, né? Sem nada para fazer, quente, sem água, né? Então, aqui, ó, você já deve estar lá na beira do rio, aí você vê lá uma semente passando na água, né? Aí você pega para brincar, né? Você já viu. Então, há vários meios de dispersão, pela água, animais, vento, né? E o fruto, para que ocorra essa dispersão, para perpetuar novas áreas, para que essa planta nasça em novos locais. Ok? Então, turma, a aula de hoje ficou por aqui. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no privado do WhatsApp, ok? E eu vou deixar disponível. Como eu falei, a atividade lá no CPB Prova vai ficar disponível lá por mais dias, ok? Cuidem-se, tá? Durmam bem, ok? Alimentem-se bem, bebam água, tá? Se tiver água aí, bebam bastante, hidratem-se e cuidem da saúde mental de vocês e também dos seus familiares. Abraço, até nossa próxima aula.